agora dois outros diodos vão conduzir. Por que um ou outro diodo conduz? É em função da polarização, né? O diodo só conduz se ele está polarizado diretamente. Então, por isso que conduzem, aí dois diodos conduzem no momento 1 e os outros dois diodos conduzem no momento 2. Note que a tensão de saída está ilustrada ali na imagem C. Então, no momento 1 eu tenho uma onda, que é resultado do semiciclo positivo, e no momento 2 eu tenho uma onda, o semiciclo, que é consequência do semiciclo negativo. Entretanto, a tensão que fica na saída é tensão positiva, tá vendo? Os semiciclos são só positivos. Isso já caracteriza a tensão contínua, não tem nada negativo, é tudo positivo. Entretanto, a tensão não é uma linha reta, então ela é chamada de tensão contínua pulsante, porque a onda vai até um valor máximo, depois ela volta a zero, vai a um valor máximo, volta a zero. Então ela é chamada de tensão contínua pulsante. Eu vou aproveitar essa tela. Acrescentando um capacitor de filtro, o que ele faz? Ele vai ajudar a preencher com energia aqueles espaços vazios, né? Então a onda agora ela não vai mais voltar a zero. O capacitor se carrega, naquele pedaço onde faltava energia ali, o capacitor preenche, porque ele se carrega com energia e ele libera, ele se descarrega naquele intervalo. Essa carga e descarga do capacitor aí depende do valor dele em microfarads e depende do que eu tenho ligado na carga. Então dá para calcular isso em função da carga que eu vou alimentar. Essa onda, então, em laranja, aqui na figura C, ela representa uma tensão contínua e ela tem uma ondulação, uma tensão de ondulação ali. Ela baixa até um valor ali, mas ela baixa um pouquinho, ela sobe de novo. É chamada também de tensão Ripple, tensão de ondulação ou Ripple. Tendo essa tensão com o capacitor ali, o regulador de tensão já é capaz de regular. Então, para que o regulador funcione, ele precisa de duas coisas. Ele precisa do capacitor, porque se eu usasse o sinal sem o capacitor, ia ir para zero, aí o regulador não consegue regular. Então, além de ele ter uma tensão mais ou menos estabilizada na entrada dele, ele precisa também ter um valor mínimo. Então, por exemplo, se eu quero um regulador 78 é positivo, 0,5 a 5 volts, eu tenho que ter na entrada dele pelo menos uns 3 volts a mais. Então, tem que ter 5, 6, 7, teria que ter na entrada pelo menos 8 volts. Note que a tensão que tem na entrada do regulador ela é chamada de tensão não regulada, né? Tensão estabilizada. Ela já é considerada uma fonte. Eu já posso considerar que colocando só retificador e capacitor, eu já tenho uma fonte, mas é uma fonte não estabilizada. Qual é a desvantagem de ter uma fonte não estabilizada? Se eventualmente a tensão da rede elétrica baixa por algum motivo, a tensão da minha fonte vai acompanhar e vai baixar também. Do contrário, quando eu uso um regulador de tensão, e se eu olhar ali na figura D, ele vai manter uma tensão contínua, nesse caso aqui, nesse exemplo, de 5 volts. Note que ele precisa ter, ele tem aqueles pré-requisitos para funcionar, né? Então era isso, eu acho que a partir desse material vocês já estão aptos. Então, aqui, dando continuidade, né? Então, nós temos aí as técnicas de soldagem que a gente utiliza, que é preparação, né? Limpar e estanhar, né? Provavelmente você já deve ter feito já na aula prática. Tem que tomar cuidado em queimar, né? Certo? Porque tem que aquece, né? Tem que ter a base lá certinho, tem que ter o estanho, né? E depois que você fizer aí toda a parte de soldagem, você tem que fazer uma verificação, né? Verifica visualmente a qualidade da solda, mas não dá solda fria, garantido assim que não haja curto-circuito ou falha. Quando você vai fazer a montagem da placa aí de sua PCI, você tem que ter o posicionamento correto aqui dos seus componentes, né? Para não ter problema. Fazer uma fixação legal, ó. Tá vendo lá os furos? Fazer a soldagem e depois, no final, fazer visualmente aí a verificação e também fazer os testes com multímetro ou alicate amperímetro. O teste e depuração do sistema eletrônico, verificação inicial que a gente tem que fazer os testes funcionais aí, né, que a gente utiliza aí.
o multímetro, alicate amperímetro, faz aí o teste, às vezes, se tiver a possibilidade de alimentar, e vai ter que ir verificar se caso tenha um problema, vai separar passo a passo lá o problema que está acontecendo com sua placa. Dando um exemplo, teve aluno que já colocou capacitor polarizado ao contrário, danificou o capacitor. Teve aluno que pegou e utilizou um valor de tensão incorreto e danificou os componentes. Então, tem esse detalhe. Então, aqui, ó, as boas práticas a gente pede para organizar aí a sua mesa, né? O local de trabalho. Ter atenção aos detalhes, né? Seguir todos os esquemas aí, os projetinhos. Trabalhar com segurança e ter paciência, porque circuito eletrônico, acontece o quê? Circuito eletrônico, eles são extremamente sensíveis. Qualquer coisinha você estraga o componente, entendeu? Porque são um componente pequenininho e tal, tem que ter um cuidado maior. E aqui nós temos a explicação da primeira atividade, onde aqui você tem o seu desafio, que é programar o CLP para o acionamento da estufa com base nos seguintes princípios de funcionamento. O reservatório inicia aí com o nível mínimo de água, tá aqui, ó. Quando atingir o nível máximo, a sinalização é acionada, tá aqui, ó. Após essa etapa, as resistências para o aquecimento da estufa são acionadas, tá aqui a resistência. Quando a temperatura máxima é atingida, uma sinalização é acionada e o processo é paralisado. Então, temos nível mínimo, nível máximo, sensor de temperatura, reservatório, banco de resistência, bomba d'água, né? E a válvula de escoamento, tá vendo aqui? Quando ela abrir, pega todo esse produto, tá aquecido e joga para lá. E aí temos aí o controle de nível aí do tanque, né? Com a linguagem LED, ó. Aqui temos o sensor de nível mínimo, nível máximo, a chave seletora, a bomba. Temos aqui a parte aqui do nosso contato selo. Aqui o professor Alan colocou os alunos que desenvolveram a prática. Esse é o supervisório, né? Aqui eles fazendo a montagem completa, né? Então, aula de CLP, controlador lógico programável, CLP Atos. O aluno aqui está programando aqui. O total da potência acumulada. O contato fechado aí embaixo. De tensão secundária, né? Fechado. Cada 100 metros. E você tem o do primário. Ele está colocando o intertravamento. Agora vou fazer o download. Vou fazer o download. Então, isso aqui é o tal aqui, que é para cada 100 metros aí. Aí você utiliza o download aqui, ó, que é o parâmetro E, que é o total, multiplicado pelo parâmetro download o grupo aqui é chamado Ampere. Então, Okay. Agora eu faço a supervisão. 0,642. Daí o total. Fiz a supervisão, agora vai fazer o acionamento com hardware. Por isso que tem esse valor aqui. Fiz o acionamento, verificando aqui no supervisório. Copiado e colado. Acionamento correto. Aí, acionou lá. Aí o contato. Tá vendo que eu coloquei o total que está travado nesse trecho, por enquanto. Agora, para o D0. É igual a R5. Já o de baixo aqui, ó. Verificando aí, ó. Do ponto A até o ponto B, ó. Espera parar o motor. Que é a soma do trecho, do primeiro trecho, aqui, ó, do total do primeiro trecho, com o total do segundo. Somou, né? Aqui eu coloquei agora, essa forma no Excel. Sentido anti-horário. E os barrinhos que você fala no acionando o hardware.
Se você fizer uma quantidade aí, às vezes de células que não estão na mesma coluna, né? Aí você coloca o ponto e vírgula. No caso, eu peguei o intervalo e só coloquei os 2 pontos aqui que ele pega. E aí tem outros vídeos para o professor Alain, né? E assim sucessivamente. Ó, o próximo aqui, ó. Eu já peguei do R5 até o R7, ó. Então, total, Aqui, pessoal, já indo direto aqui, ó. Nós temos aqui a parte do LED aqui, ó. Não dá tempo. Então, nós estamos aqui explicando a segunda atividade. Aquela foi a primeira atividade, essa segunda atividade, se você não fez. Então, nós temos o modelo da nossa placa em 3D aqui, ó. Os resistores aqui para limitar a corrente dos LEDs. Vou passar aqui o vídeo novamente para vocês, quem não pegou, né? Temos aí o capacitor, né? Certo? Então, esse aqui é o modelo do professor. E aí, tá aqui uma explicação geral sobre o LED, né? Identificação do LED, se você perdeu ou se você assistiu. Essa aqui é uma parte de revisão, né? Ela é conseguida através dos materiais que se constrói o diodo. Então, através dos materiais, quando esse diodo conduz, e se ele é um LED, ele vai emitir uma luz, né? O LED, assim como um diodo normal, ele possui polaridade. Essa polaridade ela vai ter que ser indicada, né? Então, vai ter um terminal negativo e um terminal positivo. Na imagem ao lado ali, o terminal negativo, ou catodo, ou cátodo, ele é indicado pelo chanfro, ou seja, existe um corte no encapsulamento do LED indicando esse negativo. Às vezes, alguns LEDs não possuem esse corte, então eu poderia também identificar o negativo do LED olhando ele internamente. Se vocês olharem aqui na figura, eu consigo ver que o terminal negativo dele, lá dentro, ele tem uma área maior, então eu poderia identificar dessa forma. O pessoal também gosta de identificar através do comprimento do terminal. Isso só vale quando o LED for novo. Se ele tiver cortado com os 2 terminais iguais, não é uma opção válida, né? Relacionada, né, dentro do plano pedagógico. O LED é um diodo, então a simbologia dele é uma simbologia igual à do diodo. Entretanto, ele vai ter umas setinhas indicando uma emissão, indicando que sai uma luminosidade dele, né? Da mesma forma que o diodo comum, o traço ali embaixo do triângulo que forma o diodo, o símbolo do diodo, indica o terminal negativo. Não, isso. Não, é porque aqui na plataforma eles colocaram... Comercialmente existem muitos LEDs, né? Então, os LEDs mais comuns são os LEDs difusos, de diâmetro de 5 milímetros ou de 3 milímetros. E as cores mais comuns são amarelo, vermelho e verde. Mas existem outros LEDs, né? Existe LED azul, LED emitindo em branco, rosa, LED bicolor. Existem os LEDs de alto brilho, LED que pisca, os LEDs infravermelho, que a gente usa como emissor, por exemplo, nos controles remotos. Cada componente sempre vai ter as suas especificações técnicas, que a gente encontra nos datasheets, né? Então, os LEDs ali à direita, da figura 1, por exemplo, ele é um LED da cor amarela, de 5 milímetros, do tipo difuso. A corrente típica de funcionamento dele é de 20 mA e a tensão típica, ou seja, o valor de condução dele é de 2,1 volts. A figura 2 tem um LED vermelho, a corrente é a mesma, só que a tensão é um pouquinho menor, 2 volts. O LED verde, a corrente é a mesma, e a tensão típica é de 2,2. Existem alguns fabricantes que colocam tipo, corrente máxima e corrente mínima. Nesse caso, a gente pega e coloca uma corrente mais ou menos no meio ali, né, para não ultrapassar o valor limite do componente. Se vocês já olharem na plataforma, né, já foi corrigido, né, sempre que eu tiver, nem sempre, mas na maioria das vezes eu tenho um LED ligado a um valor de tensão e eu preciso limitar a corrente que vai circular nesse LED. Essa limitação de corrente ela é feita utilizando-se um resistor em série com o LED. Para calcular esse resistor, eu preciso saber algumas informações, né? Eu preciso saber aonde ele vai ligado, então qual o valor da tensão da fonte em que ele vai ser ligado. Eu preciso saber as informações sobre o LED, então qual é a tensão e a corrente desse LED, que são informados pelo fabricante. E a equação ali ao lado dá como eu calculo esse resistor. Então,
Para calcular um resistor, eu tenho que saber a tensão sobre ele e a corrente que passa nele. Como o LED está em série com o resistor, né, a corrente do LED vai ser a corrente do resistor. Então, a resistência do LED vai ser calculada em ohms, é igual ao que? Primeiro eu calculo a tensão da fonte menos a tensão do LED, pego esse resultado e divido pela corrente do LED. Vou achar o valor do resistor que eu vou colocar em série com o LED. Além de calcular o valor da resistência, eu preciso me preocupar também com a potência que esse resistor vai dissipar. Então, às vezes, os LEDs estão ligados numa tensão muito maior ali, tipo, o LED está ligado lá em 20, 24 volts, então eu preciso, de fato, calcular a potência do resistor. Como é que eu calculo potência de forma geral? Potência calculada pela tensão vezes a corrente. Então, eu vou pegar, para calcular a potência naquele resistor que vai em série com LED, eu vou pegar a tensão sobre esse resistor vezes a corrente que passa nesse resistor. Então, eu calculo a potência em watts. Vamos fazer um exemplo aqui. Então, eu tenho aqui um esquema eletrônico de uma fonte de alimentação linear. E a ideia é calcular ali o resistor R1 e o resistor R2. Então, o resistor R1 vai limitar a corrente para o LED 1 e o resistor R2 vai limitar a corrente para o LED 2. Note que o resistor R1 está ligado antes do regulador de tensão. Ele está ligado numa parte que seria uma fonte não estabilizada. Ali é indicado um valor de 15 volts, DC, corrente contínua, né? E o R2 está ligado depois do regulador. Neste exemplo aqui, o regulador ali é um 7809. Então, 78 tensão positiva, 09, 9 volts. Então, eu tenho dois valores de tensão diferentes. R1 é alimentado por 15 volts e R2 é alimentado por 9 volts. Então, o primeiro LED é um LED amarelo. Então, as informações sobre o LED são: a tensão do LED amarelo é 2,1 volts e a corrente é 20 mA. O LED amarelo é o LED 1, então ele está ligado em 15 volts. Logo, a tensão da fonte dele vai ser de 15 volts. Então, calculando ali à direita, R1 é igual à tensão da fonte menos a tensão do LED 1 dividido pela corrente do LED 1. Então, 15 volts menos 2,1, o resultado disso dividido por 20 mA. 20 mA, como é que eu coloco isso na calculadora? 20 exponencial menos 3. Ou então, ali no ladinho, né, 20 mA é igual a 0,02 amperes. Calculando o resistor R1, eu encontrei 645 ohms. Se eu for lá na loja, não vou encontrar esse valor para vender, né? Então, eu tenho que pegar um valor próximo, um valor comercial. Comercialmente, eu teria o resistor de 570 e o resistor de 680. Nesse caso, eu optei pelo resistor de 680, porque o de 570 ficaria muito abaixo e faria com que a corrente passasse dos 20 mA. Então, o valor da resistência escolhida, 680 ohms. Preciso também calcular a potência do resistor. Sempre que eu vou comprar um resistor, eu compro o valor e a potência que ele suporta. Então, qual é a tensão que vai sobre o resistor 1? É a tensão da fonte menos a do LED, é o que sobra para o resistor. Quem é a corrente do resistor 1? É a mesma corrente do LED, que são os 20 mA. Calculando ali, então, 15 menos 2,1 vezes 20 mA, deu 258 miliwatts. 258 miliwatts, eu devo, na verdade, 1/4 de watt, daria 250 miliwatts, é melhor que eu opte por uma potência acima, né, dando um limite para o componente. Então, quando eu for comprar o resistor, eu vou comprar um resistor de 680 ohms e meio watt. O procedimento para calcular o resistor 2, que é o do LED 2, é igual ao resistor anterior. Então, o que eu tenho que cuidar? Que, na verdade, aqui o resistor, o LED 2, está ligado na saída, está ligado nos 9 volts, então a tensão da fonte vai ser 9 volts, e que ele é um LED vermelho. Então, a tensão do LED é de 2 volts. A corrente é de 20 mA. Estamos usando aqueles exemplos que eu dei lá no início. Então, para calcular o R2, então, 9 volts menos 2 volts, o resultado disso dividido por 20 mA, dá um resistor de 350 ohms. Comercialmente, o resistor mais próximo é de 330 ohms. De novo, vou calcular a potência agora desse resistor. O procedimento é o mesmo, e a potência calculada deu 140 miliwatts. Então, o resistor que eu devo comprar lá é um resistor de 330 ohms e 1/4 de watt. Era isso.
Muito obrigada pela atenção e até a próxima. Alô, galera, legal. Então aí, ó, dando continuidade às atividades, o professor Alan aqui, ó, demonstra para vocês aqui, ó, os reguladores de tensão, onde, com vários detalhes aqui, ó, nós temos aqui, ó, que o regulador de tensão aí, ó, vamos dar um exemplo aqui, ó. O pessoal acha que a eletrônica é difícil, mas nada, é fácil, ó. Doce, doce como mel, ó. Então, você agora que sabe de eletrônica, você vai saber que o regulador de tensão, quando você vê assim, ó, 7805, é que ele regula 5 volts, pessoal. 7806, regula 6 volts. 7808, regula 8 volts. 7812, é um dos mais utilizados, regula 12 volts. 7815, regula 15 volts. 7818, regula 18 volts. E outro bastante utilizado, entendeu? 7824. 7824 regula 24 volts. Então, o final do número é o valor que regula. Fácil, não é? Fácil, 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 tá vendo? E aí, professor, e quando eu achar o componente eletrônico, tá escrito não 78, tá escrito 79. 79 é porque é para tensão negativa, pessoal. 78, tensão positiva, e 79, tensão negativa. Fácil, né? Facinho de trabalhar. Então, guarda na cabeça. 78 trabalha com tensão positiva e 79 com tensão negativa. E aí, explicando aqui a nossa atividade 2, nós temos aqui a nossa plaquinha aqui, como foi demonstrado para vocês. Exemplo, ó, nós temos os resistores R1, R2, R3 e R4, onde eles fazem aí a regulagem da corrente aí, né, do LED, porque o LED não pode alimentar direto. Se ele alimentar direto, ele fecha a curta, entendeu? Então, precisa limitar a corrente dele. Vamos dizer que temos LED aí de 20 mA. Então, você tem que colocar o resistor aí para estar limitando a corrente. Então, o resistor aí é utilizado aí para fazer essa limitação aí da corrente. No caso aí da nossa PCI, pessoal, o que é PCI mesmo? Placa de circuito impresso, ok? Então, aí o que acontece? Nós temos esse pote. O que é o pote? Pote é de planta? Não, esse pote é de potenciômetro, entendeu? Então, pote é o potenciômetro, ok? Fazer uma variação aí da resistência elétrica. E aí nós temos aí o conector de entrada e conector de saída, ok? E o C, né? C não é de carro, C é de capacitor. Então, R de resistor, C de capacitor, D não é de dinossauro, D é de diodo, ok? Então, D de diodo, C de capacitor, R de resistor, ok? E ainda explicando aí, vocês têm que entender não só a parte já montada, não. Vocês têm que entender também o esquema elétrico, né, pessoal? Então, no esquema elétrico aí, onde a gente utiliza vários softwares aí para estar realizando a montagem. O pessoal, Alan está fazendo, que é um das próximas UC aí que vocês vão tá desenvolvendo. Tem uma UC que é desenho aí de placa, sabe? Então, esse desenho de placa de circuito eletrônico, vocês vão utilizar um software chamado Easy EDA. Easy é fácil, EDA é o nome do software. Top da galáxia o software, viu? Você entra lá, faz o seu cadastro, faz o login, e aí você tem gratuitamente. Beleza? Você tem outros softwares aí também, que é o Proteus, né? Tem vários tipos de software aí que você pode fazer isso. Mas na atividade de vocês, que é uma das próximas, aí já prevendo o futuro para vocês. Ó. Vocês vão fazer essa atividade aí, ó. Ele é o top da galáxia. Então, é o seguinte, ó. Essa aí
é o nosso esquema elétrico, né? Esquema eletrônico. Então, nós temos aí conector, C de capacitor, D de diodo, temos as resistências elétricas, ok? E temos o nosso regulador de tensão. Por exemplo, esse regulador de tensão 7805, que o professor falou, ele regula quanto tensão? Quanto mesmo? 5 volts. 5 volts, muito bem. Que é isso? O aluno nota 10, né? Tá vendo aí? Rapaz, você tá vendo que eletrônica é fácil? E o pessoal acha que é o fim do mundo, né? É o negócio mais fácil do mundo, você, né? Então é o seguinte, e além de ser mais fácil, você vai ver quando você começa. Eu dou manutenção em componente eletrônico, de vez em quando, né? Então, dou manutenção em placa de máquina de lavar, placa de TV, placa de som, né? De fonte, e aí vai, certo? E aí, se você aprender mesmo, você vai ver que componente eletrônico tem uns que é 10 centavos. Tem outros aí que você vai pagar R$1, certo? Aí você pensa, aí você pode cobrar R$300, R$400. Vai depender do que tá faltando na geladeira, né? É? Então, dá um exemplo aqui, ó. A máquina de lavar e a TV. Máquina de lavar e TV tem duas placas. Uma placa de comando e uma placa de força, que a gente chama que é de alimentação. Tanto a máquina de lavar como a máquina, entendeu? E aí, praticamente, você vai realizar a manutenção dessas placas aí, certo? Geralmente eu já vou mais direto ao ponto. Porque a placa que vem, dá um exemplo da máquina de lavar. A placa, ela vem toda protegida, fera, porque vai trabalhar com água, né? Como ela vai trabalhar com água, ela tem uma cola por cima e ainda tem uma borracha por cima, assim, transparente, sabe? Então, ali você nem mexe, não. Aí, o que você faz? Quando você vai dar manutenção, você faz o seguinte, você tira a placa, vai lá na distribuidora, no caso aqui de Goiânia, aqui tem um lugar que é só de máquina de lavar, lá em Campinas, e aí eu vou lá, e eu não trabalho com placa paralela, não. Aí você tem uma possibilidade de comprar a placa paralela e a placa original. É melhor comprar a placa original. A placa paralela vai estar uns R$180, placa original vai estar uns R$240. Entendeu? Você compra a placa original que você tem aí, né? Uma garantia maior. Agora você compra a placa paralela, né? Funciona, mas é daquele jeito. Lá a garantia sou eu. Você vira as costas e já dá problema, né? Então é melhor você comprar uma placa melhor, né? E TV é o seguinte, TV caiu, quebrou a tela, pode esquecer, já era. Porque se você for trocar a tela de uma TV dessa de hoje em dia, é quase o valor da TV. Então é meio complicado, né? E aí você tem que fazer uma lista de materiais aí, ó, certo? Componente, colocar aí os capacitor, colocar regulador de tensão, resistor, potenciômetro, né? Os LEDs, LED que a gente utiliza, pessoal do mercado, é LED de alto brilho, de 5 milímetros, tá? E os resistor, basicamente, eles são de 1/4 de watt, tá? Certo? E tem os valores, de acordo com o LED que você vai ligar. Se os LED for tudo igual, você pode usar de 180 ohms. Se for já com valor maior, 330, 470, vai depender do LED que você vai usar. Quando você vai comprar a lista de material, o cara legal já pega, já te indica aí, né? Basicamente aí, como que você vai desenvolver aí, né? A sua montagem. Ele pega e já vai perguntando. Fala assim, olha, isso aqui que você está comprando tá errado. Não, esse negócio aqui não tá certo não. Tal. Dá um exemplo aqui. Quando eu tô animado, eu pego a placa do portão eletrônico, tem uma placa lá que a gente trabalha com sistema aí que é o de controle.
Aí você imagina que tem uma plaquinha bem pequenininha lá na placa central, que a gente só tira ela e compra outra e solda no lugar. Essa é mais fácil, né? E aí é só programar os controles, né? Então, quando você vai comprar, ele já fala para você, fala, ó, é o seguinte, ó, é melhor você comprar essa plaquinha aqui, que é bem mais fácil de fixar aqui e soldar, que você faz isso aí rapidão. Aí ele já até ensina você lá a fazer lá, ó, entendeu? Certo? Ou então, se você tiver preguiça, o que você faz? Você já passa para o cliente a placa completa. Eu, às vezes, quando eu estou com preguiça, eu já passo a placa completa. Falar, não, ó, sua placa tá danificada, e aí tem que trocar a placa, entendeu? Ah, quanto que é a placa? A placa é R$ 250. Quanto você cobra para instalar? R$ 300. Entendeu? Então você trabalha dessa forma aí. Quer dizer, eu trabalho dessa forma, né? Então, na parte de consideração final aí, a montagem de sistema eletroeletrônico é uma arte que une conhecimento técnico, habilidade manual e atenção aos detalhes. Ao dominar essas etapas, você estará pronto para criar projetos inovadores com inovação e tecnologia, igual o professor Alan. Segue os meus caminhos que você passa de ano. Gostaria de agradecer aí a presença do Fabiano, do Nielson, obrigado aí pela presença de vocês, tá, na aula de hoje. Qualquer dúvida aí que vocês tiverem aí, vocês podem mandar mensagem, tanto na plataforma, como mandar mensagem aqui, manda um sinal de fumaça aí pelo WhatsApp aí, que a gente vai estar auxiliando vocês. Vocês conseguiram desenvolver as atividades já? Sim, Você também, Nilson? sim. Os caras que participam da aula, né? Já fez, já refez, né? Qualquer dúvida que vocês tiverem aí, se vocês pegarem uma placa, alguma coisa aí, ó, vocês podem perguntar pro professor Alan que eu puder ajudar, tá? Então tá bom. Beleza. Galera, legal, obrigado aí pela presença. Fica com Deus, tenha uma ótima semana. Obrigado. E Boa boa noite. sorte. Tchau, tchau. Sim, também. Boa noite. Tchau, tchau. Pode ser um LDR, pode ser um trimpod, pode ser um potenciômetro, pode ser um termistor, pode ser um resistor de alta potência, que você vai encontrar mais ele na cor verde, com as características escritas nele. E as características dos resistores mais utilizados, circuito eletrônico, nós trabalhamos com a identificação com cores, que vem pintadinho num resistor. Quais são essas cores, professor? Nós temos cor preto, marrom, vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, violeta, cinza, branco, dourado e prateado. Esse dourado e prateado significa se o resistor aí ele tem uma precisão maior ou não. Então você imagina que o valor de resistência dele aí é de 1 quiloohm. Aí nós temos aí a parte do dourado, que ele pode variar 5% a mais e 5% a menos. E o prateado, ele já pode variar o valor de resistência 10% a mais e 10% a menos. E quando trabalhamos com a quantidade de cores, você tem a verificação aí da quantidade de números, quantidade de zeros que a gente identifica em cada resistor. Nós temos resistores de 1 ohmo, 10 ohmos, 100 ohmos, 10 quiloohmos, 100 quiloohmos, 1 mega ohmo e, por exemplo, 10 mega ohmos e assim sucessivamente, ok? Ainda continuando com componentes eletroeletrônicos que utilizamos aí, PCI, que é a placa de circuito impresso, nós temos capacitores. Capacitor, pessoal, tem a função de carregar e descarregar, certo? Então, teoricamente aí, você imagina que nós utilizamos várias funções dos componentes eletroeletrônicos com esse sistema aí de carregar e descarregar. A gente fala que tem uma curva de descarregar aí do capacitor que podemos utilizar nos temporizadores que utilizamos no sistema eletroeletrônico
sistemas de acionamento como temporizadores, né? Para a parte de sistema de parte de sequência, parte de estreito triângulo e assim sucessivamente. Quando trabalhamos com capacitores, temos capacitores despolarizados que você pode ligar tanto positivo como negativo, não tem problema. É esse capacitor aí na cor laranja. Tá vendo ele aí? Esse capacitor na cor laranja, ele é o despolarizado. E temos aí as características descritas aí no corpo dele. Ao lado aí, na lateral, nós temos capacitores com indicação de polaridade. Nós falamos que é capacitor polarizado. Quando o capacitor é polarizado, galera, legal, ele tem indicação negativa. Se você verificar essa indicação do negativo, esse pino do negativo tem que ser ligado no negativo da placa. Se não, se você inverter, ele pode ser danificado. E não queira ver um capacitor estourando, certo? Isso, experiência própria. Então é o seguinte, pessoal. Não pode inverter a polaridade aí que pode danificar o capacitor. Capacitor polarizado com indicação de polaridade, negativo no negativo, positivo no positivo. Professor, eu comprei o capacitor, dá para mim já verificar sem essa indicação? Se o capacitor for zerado, você acabou de comprar o capacitor, a vantagem é que ele vem com um pino maior e um pino menor. Esse pino menor aí, você pode verificar aí que é o nosso negativo. E o maior é o positivo. Mas, caso já for um capacitor usado, que cortou, né, os pinos dele aí, tal, com alicate corta, não tem como você verificar, né? Aí você tem que olhar aí a descrição dele. Geralmente, quando esse capacitor começa a danificar, ele vai dar uma estufadinha. Dica do especialista. Dica do profissional que realiza a manutenção na sua máquina de lavar, na sua TV. Não deixe a sua televisão, a sua máquina de lavar ligado na tomada. O dia inteiro, a noite inteira, certo? Um mês inteiro, o ano inteiro. Por quê, professor? Na máquina de lavar, no circuito da televisão, do som e assim sucessivamente, temos uma parte que nós chamamos de fonte. Aí tá vendo esse capacitor aí? É o que tem na fonte. Devido à variação de energia, principalmente de madrugada, o que que ocorre? Esse capacitor não gosta de variação de energia. Quando tem uma certa variação de tensão e corrente elétrica, como a sua TV, o seu microsystem, o seu videogame e a sua máquina de lavar está ligado diretamente lá, ele está sendo energizado. Já viu aquele LEDzinho que fica ligado lá? Então, seu circuito elétrico está sendo energizado. O pessoal não tem noção disso. Com o tempo, esse capacitor aí, ele vai desgastando a parte interna dele e ele vai estufar. Ele vai estufando, estufando. Quando vê, ele vai pegar ou vai perder as características dele. O que significa, professor? Ah, minha TV liga, 5 minutinhos desliga. Ah, professor, minha máquina de lavar está ligando, está desligando. A pessoa, minha máquina nem liga. Aí quando você vai lá verificar, a fonte do equipamento danificou. Que é justamente aí uma parte do componente eletrônico que tem nessa fonte é o capacitor. Então, com o tempo, se ele ficar constantemente ligado à energia, se tiver uma variação. Outro exemplo que pode danificar o nosso capacitor. Já viu quando acaba a energia e volta? Acaba a energia e volta. Acaba a energia e volta. Isso pode gerar o que nós chamamos de um surto elétrico. Também componente eletrônico não gosta de surto elétrico. E é outra indicação que eu peço que você coloque na sua casa. Se não colocar, depois você faça uma pesquisa aí. Coloque na sua casa um DPS, que é o dispositivo protetor de surto elétrico. O DPS vai proteger aí a sua casa, a sua área comercial contra um possível surto elétrico que é gerado justamente nessa parte aí. Quando desliga a energia, liga. Desliga a energia, liga. Desliga a energia, liga. Quando tiver acontecendo isso na sua casa,
Desliga a geladeira. Desliga a geladeira da tomada, certo? Beleza? Se você tiver a possibilidade de ligar todos os equipamentos, pra você dar um tempinho, seria melhor, né? Por isso que a gente indica na casa estar colocando um quadro geral de distribuição para estar desligando aí e protegendo os equipamentos. Então, passando aí dicas para vocês na prática mesmo, né? Falando da aula aqui, o nosso próximo componente eletroeletrônico nós utilizamos na ponte também é o transformador. Transformador tem a parte de entrada, que nós chamamos de primário, e a parte de saída, que nós chamamos de secundário. Por exemplo, esse transformador aí, o professor Alan demonstra para vocês, foi o que ele pegou na prática mesmo. Então, esse aí é um transformador, que ele vai ser escrito assim, a quantidade de corrente, que é 3 amperes. Temos aí a parte da entrada, que é de 220 volts. No caso, o professor Alan está falando do estado de Goiás. Estado de Goiás, aqui o monofásico é 220 volts. Lá em São Paulo, o monofásico é 127 volts. Então, falando aqui do estado de Goiás, esse transformador é 220 volts de entrada. Desculpa. E 12 volts de saída, 3 amperes. Essa é a característica que nós falamos do transformador, desse transformador, ok? Que é bastante utilizado na placa de circuito eletroeletrônico. Outro componente eletroeletrônico que nós utilizamos é o nosso transistor. Transistor, pessoal, ele tem tipo uma dopagem aí que nós trabalhamos. E aí nós falamos que ele pode ser tanto PNP ou NPN. Lembrando que N é o negativo e o P é positivo. O transistor tem uma característica específica, ele pode ser uma parte de acionamento para abrir o circuito, fechar o circuito. Essa parte aqui nós chamamos de base. A base dele, você faz aí um controle da corrente nessa base. E aí, esquema aqui. Então você vem aqui, ó. Amplia. E aí o que você faz? Você vai colar esse daqui e salvar a figura. Olha lá. Eu corrigi agora de tarde as últimas que estavam faltando. E a ruim é que vai acabar hoje. Não é tão ruim assim, não. Tá vendo? Aí só vai. Aí vai ficar. Vou salvar essa figura. A matéria que vocês estão fazendo, né? Que é como se fosse a defesa, né? O TCC, né? Você deseja salvar a figura, né? Só que aí eu vou preferir salvar ela aqui, ó. Vou lá, ó. Que eu dou um acabamento melhor, né? E termina, acho que segunda-feira. Vocês ainda vão ter alguma aula relacionada a essa? Aí, ó. Tá vendo? Aí vem aqui, ó, arquivo. Aí eu vou colocar aqui, ó, 33. Vou salvar essa figura aqui em JPEG, por exemplo. Salvar aqui na área de trabalho. 33. Eu fecho aqui, ó. Aí eu vou lá no software. E vou trazer aquela figura para cá, pessoal. Tá vendo aqui, ó? Vou trazer a figura para cá. Estou usando ela para montar meu circuito. Então vem aqui, ó. Arquivo. Vou importar, né? Arquivo, importar, imagem. Aí eu vou selecionar a imagem. Aí salvei aqui na área de trabalho.
O nome dessa imagem é 33, ó. Aí, ó, vou dar OK. Olha ela aqui, ó. Clicando aqui, ó, aí você dá um ESC, vai reduzir o tamanho da imagem, né? E vai colocar ela aqui de modelo para você. Deixa eu colocar mais no cantinho aqui, fica melhor. Até ele, mas só que ele não tá, o algoritmo não tá corrigido. Porque lá o cabo é um cabo de 95, né? O que tá na planilha do Excel. Tá vendo aí, ó? E aí, vai fazer a primeira montagem, que é essa daqui, ó. Certo? Então, eu utilizei, né, o poste, né, a referência dos tipos de poste, né, que vai de 9 metros. Uma conexão triple aqui no início, né? E uma no final, né? Gastamento aqui do poste, né, que é a parte que fica enterrada aqui. Cálculo de gastamento, lembrando, né, que é o tamanho do poste, dividido as medidas, né? E aqui, ó. A maioria das normas, às vezes o pessoal não coloca nem a medida de um desenho. Colocou no início e no final, né? Vou baixar ele um pouquinho. A medida é em milímetros. Aí, quando não é uma medida em milímetros, comprimento, ele mostra no próprio desenho. Aí um risco já vai direto. Primeiro eu tenho que rodar ele, né? Aí para rodar ele aqui, ó. Vamos ver se ele tá retinho. Aí, ó, meio com meio. O mais fácil ele dá fazer de cabeça, né? De 14 metros, o engastamento ele dá 2 metros. Então, você de 14 metros, na verdade, ele vai ter uma altura. Aí, meio com meio, ó. E aí a gente vai precisar dos diodos, né? Vamos ver se aqui do lado tem diodo. Aí, ó, diodo. Vamos precisar de 4 diodos. 2, 3, 4. Agora esses dois aqui é virado para dentro, né? Você tem que verificar, né? A companhia Paulo, eu já ia falar na CPFL. Certo? Santa Maria foi o serviço. Aí esses dois do meio aqui é junto. Então, se digitar, já apareceu. No nosso caso aqui, você fazer Né? quando o finaliza o curso, seja técnica, engenharia elétrica, ou tecnólogo, Dois do meio aqui é junto. E os dois de cima é junto. Aí você vem aqui na linha. Beleza, lá, ó. Esses dois aqui é junto, né? E esses dois aqui do meio é junto, tá vendo a ligação? Aí nós precisamos de 4 capacitores, 2 capacitores aqui. Na verdade são 6. 2 polarizados e 4 despolarizados. Então vem aqui, ó. Na verdade é o CRT, né? O Conselho Regional de Técnica e vai ter o mesmo esquema, né? Vão acessar Aí polarizado. e daí vai aparecer algo semelhante, igual nesse sistema que vai acontecer. Aqui é E aí, um aqui, foi na minha época, um aqui, ó. Então esse aqui positivo é para baixo. e daí eles fizeram uma palestra falando sobre Positivo é para baixo. na época no próprio site
Aí vão interligar os dois na linha do meio. Esse aqui eu vou chegar mais para lá. Seja igual, né? Você vê que, pelo menos, ó, energiza, que eu lembro de cabeça aqui, ó. Equatorial, energiza. A Enel, né? A Enel. Vou colocar outro capacitor do lado aqui, despolarizado. Que é a antiga Eletropaulo. Essa que eu tô vendo na cabeça. Ele tem um sistema igual a esse, assim, que você vai iniciar, e daí você faz um projeto predial, projeto industrial, comercial, né? E daí tem um critério, né? Pelo menos assim, região. Se você tem, né, por exemplo, um apartamento ou kitnet, né? O normal é kitnet. Já ligado aqui. Ligado aqui. Que é antigo, mas o critério ainda é o mesmo. Se esses 6 consumidores, né? Ele der uma carga Ligado aqui e ligado também aqui. Essa parte para cá. Aí aqui é ligado na parte superior. Que dá uma carga de 75 kV, teoricamente é uma carga de transformador. Aí os dois é ligado aqui no meio, né? Só que para esse consumidor aqui, se você for pegar energia diretamente da baixa tensão, né? Ou seja, utilizar um transformador aqui, né? Aí esse que está alinhadinho também, né? Tem o capacitor despolarizado. Lembrando que a gente está fazendo situação de aprendizagem 1. Da baixa tensão do transformador aqui, e energia do seu quarto, você vai utilizar no geral dele vem para cá, liga com a parte de baixo, né? O transformador vai ficar no domínio do seu lote. Provavelmente você vai ter um comércio, né? Ou um pequeno indústria, aí você precisa entrar. Aí esse eu conheço. Entrar numa aprovação desse projeto. Se você tiver esse critério, aí, se eu não me engano, acho que é de 165. Esse aqui vai conhecer, né? Deixa eu botar aqui. Então, esse conheço, tá vendo? Vai na parte de baixo dos dois capacitores. Capacitor polarizado e despolarizado. Aqui os dois vai no meio, vai em cima e ligado na entrada do diodo. Esse de baixo vai com esse aqui, né? Agora, se você for categoria T5, uma carga de 75 kV, agora a gente pega o regulador de tensão. Vai ser de 35 milímetros. E daí, né, essa é uma das condições. Vou aproveitar o desenho no final aqui. Aí você carga T5, né? Você tem até 3 medidores de energia, né? E provavelmente ou ligado no meio. Ou então são apartamentos, né? Esse aqui, ele, você vê nessa ferramenta aqui, gira ele. Você não precisa
Pega a linha. Tá ligado aqui no meio. Eu tenho, em vez de 6, 7. Eu sou categoria T5, não quero. Você vai ter que provar um projeto na concessionária. Ligado aqui. Aqui tem mais 2 capacitores, só que despolarizados. Esse e esse, né? Inscrição no CFT, antes de você aprovar o projeto, né? Para você fazer isso, você tem que ter o registro. Daí, provavelmente, eu não sei, pode ser que seja nesse processo aqui de informação. Coloquei o outro capacitor aqui, vem. Você vai fazer o CFT, você vai dar seus dados aqui, vai solicitar. Às vezes eles vão mandar por correio, né? Que eu liguei aqui. É uma unidade. Liguei aqui. Aí só depois que você pegou, fez o seu registro, o seu conselho, né, dos técnicos aí você vem aqui na concessionária, lá na Santa Maria Porto Luís, né, e dá entrada aqui nesse processo, para solicitar o acesso. Então aqui eu liguei aqui. Na solicitação, geralmente, eles enviam um e-mail. Esse vai aqui. Esse vai aqui no meio, né? Aqui é 2 resistências. Mas pelo menos, na engenharia, assim, você tem um número que é o seu número, né? Seria o CRT, ES, né? Espírito Santo, né? Igual eu tenho aqui. Essa resistência aqui. E aqui tem que tirar ela, né? Fica lá na sua identidade profissional e chama RNP. Tem essa sigla lá, que é o Registro Nacional Profissional. Aí vai ter um número, parece um CPF, um código de é um número gigantesco. E aí esse número, ele reconhece você como profissional, como Aqui. sistema, né? No sistema que funciona. Lembrando que a gente tem 2 LED. Regional e do federal. E essa é a comprovação de que você é um profissional Olha o LED aqui, ó. qualificado, ou seja, você tem um curso técnico e você é habilitado, ou seja, você tem a sua carteirinha do seu conselho e você vai entrar falando, olha, me formei agora como eletrotécnico, o meu novo é eletrotécnico, deixa eu ver se isso esse aqui só é CPF, Ligar o LED. e para você repetir um e-mail, né, que aí vai enviar seu e-mail pessoal. Lembrando que o LED é para limitar a corrente. O resistor é para limitar a corrente do LED. Existe um programa, eu até tentei instalar ele aqui, mas o firewall não deixou. Aí tem que pedir para o pessoal aqui, como esse computador aqui é da instituição, ele tem vários bloqueios, várias coisas. Então, eles te dão um programa, né, envia um arquivo pequeno. Não sei, de novo, não sei como é que é o daí do Espírito. Então vai. Aí você instala esse programa e esse programa, por exemplo, vai te ajudar a fazer esse projeto aqui, ó. Esse projeto, né, eu e o professor que ajudou, né, que é o professor da unidade de Anápolis, né, cidade de Rio, como ele Aqui ligado, que aqui. daí ele me deu Esse conector. Mas no tempo disso eu utilizei o programa. Utilizei o programa quando era SEB ainda, né? Então passou para equatorial, aí, né? Ligado aqui. Equatorial aqui, aí mudou tudo os cadastros. Descobri que o meu cadastro eu tenho que atualizar ele novamente, né? Daí,
Então, vocês procurem na página. Então, aí, ó. Onde que você faz o cadastro aí? Vê se tá certo. Pegou a entrada, né? Ah, tá faltando um aqui, ó. Aí. Agora sim. Então, conectou a entrada. Entrada aqui, saída, tá vendo? Regulador de tensão aqui. Ah, os capacitores do lado de cá, ó. Aí eu operei e vou colocar nessa E aí, nós Aí, agora. Eu até mandei esse roteirinho aqui, ó, para vocês seguirem esses 8 passos aqui, né? Porque o artigo original, ele não Ficou legal, não. Aí na hora do criou essa disciplina, ele deveria ter colocado, assim como tem. Ele vem descrito lá para você, de projetos elétricos. Daí eu retirei, apaguei a outra aba que tinha aqui, aí coloquei, eu tinha colocado até o primeiro. Não dá para selecionar os dois, né? Deixa eu separar aqui a. Aí aqui tinha de 90. Por isso que o cálculo não estava batendo. Agora ele vai bater. E aqui, ó, aqui é o total, é o cálculo total. Dentro desse algoritmo aqui, que eu disponibilizei para vocês, ele chama isso aqui. Vou colocar ele aqui fora. Lá na 08. Eu mandei também a 08. Vou apagar. A norma de referência, né, que a gente utilizou. Aí aqui esses capacitores estão para cá. Aí aqui, ó. Por exemplo, professor, eu sei que tem essa pergunta, essa dúvida. Por que cargas d'água? Tá vendo aí, ó? Então aqui agora nós vamos colocar as resistências, né? Que são essas aqui. Então essa aí é aqui, por exemplo. Que tá baixo aí, se a gente for considerar um fator de potência 0,92. Aqui tem um LED aqui em cima. Menos que 1 kW, né, de potência. O volt-ampere, a gente lembra lá de eficiência energética, a gente está considerando a potência aparente. Aí quando a gente fala de watts, é o W, né, a gente está considerando a potência que realiza o trabalho. Então, 1 kV é a demanda aqui geral. Vou pegar aqui. Para um lote. Aí que está a questão. Por exemplo, quando você faz esse projeto aqui de infraestrutura, provavelmente, é igual eu falei, ou esse empreendimento. Vamos calcular a corrente, né? Da concessionária local, porque no final ele vai ser da concessionária local. Ou ele é da concessionária local, ou ele é de um investidor que tem esses lotes aqui, daí ele faz investimento para vender ou na forma de condomínios fechados. Tem alguns condomínios fechados aqui em Goiânia que eles não têm casa padrão. Então, o padrão de condomínio fechado, né, seja o mais conhecido é o vertical, né, que é prédio, o horizontal, que são residências, né. O mais comum é você ter residências todas igual a outra, né? Aí, geralmente, por exemplo, minha irmã mora em um
que as casas ficam tudo de frente. Você tem um portão central aqui, né? E aí você tem a rua, e é só uma rua, ela não tem duas, ela tem duas pistas, né? Tem duplo sentido, mas ela não tem igual aqui, né? Tem um ponteiro central. Então aqui fica o portão de entrada do condomínio horizontal, né? As casas ficam uma de frente para a outra aqui, cada uma, né? É geminata que chama, né? Que é a parede de uma está em contato com a outra aqui. Aí no final tem uma rotatória aqui. Aí nessa rotatória, por exemplo, aqui desse lado tem quadro de poliesportivo. Que faltou o LED aqui ainda, né? Basquete, tudo que você imaginar. Aqui no fundo, por exemplo, é um salão de festas, tem parquinho, tem salão de jogos, e por aí vai, piscina, dependendo do condomínio, né, uma área. O outro LED. Então, aí, geralmente a construtora, ela fecha aqui, ó, tudo, essa parte aqui, aí vira um condomínio. E às vezes eles fazem um transformador, né, próprio, um transformador subterrâneo, né, esse condomínio lá mesmo, o que eles fizeram? Em vez de um transformador e uma entrada geral, eles colocaram, por exemplo, como são duas vias. Pronto, agora vamos conferir. Aqui os 4 iodos, 2 para cá e 2 para lá. Capacitor despolarizado, positivo embaixo aqui. Negativo aqui pro lado de cima, tá vendo? Positivo, positivo lá de baixo. Negativo, negativo. Né? Regulador de tensão. Capacitor, LED. Resistor, LED, resistor. Certinho. Esse aqui, pessoal. E se quiser dar uma arrumadinha. Então, aí, esse cliente, esse investidor, ele vende as casas, aí manda instalar, né, a parte de civil, né, infraestrutura de água, depois infraestrutura de iluminação, de energia, né, telefonia também, e dá entrada em tudo. E a de energia, principalmente, né, telefonia também, ele tem que fazer tem um termo lá, um documento lá, né, que seria, ele não está doando o condomínio. Aí, ó. Está doando a parte de infraestrutura de energia. E aí, o que a gente tem que fazer? A gente tem que pegar. Está dentro, né, da atribuição da concessionária, que é até o medidor de energia do cliente. Tem que pegar e fazer o quê? A gente tem que pegar e transformar em PCB. Agora que a gente vai ver se a gente fez corretamente. Porque a segunda atividade aqui, ó, que é essa daqui, ó. Essa daqui. Tá vendo? Você tem que pegar e ler que nós vamos agora fazer a mesma coisa, só que vamos converter. Nós vamos passar daquele sistema de placa e vamos converter para PCB para fazer aí a nossa ligação. Deixa eu ver como é que está o andamento da nossa sala aqui. Ok. Então aqui, dando continuidade, é bom que a gente está fazendo no software, tá, gente? Eu venho aqui, tem que apagar aqui, ó. Beleza? De poder aquisitivo. Agora está mais inteligente, ficou melhor nessa questão. Mas, assim, esses cálculos aqui, pessoal, por exemplo, o quadro de carga, tudo é baseado nas tabelas. Né? Eu venho aqui, ó. Vou pegar esse aqui referente. Vocês estão vendo aqui, ó, que a tabela 1, demanda diversificada para Design.
e vão mandar converter o esquema para receber. Você tem uma demanda diversificada, loteamento urbano, rural. Aí no caso aqui, ó, ele está dizendo aqui que tem alguma coisa que está conectada errada. Então, finalizando isso aqui, você vai copiar para enviar lá na primeira atividade. Tá aqui a primeira atividade. E a segunda atividade, bem mais fácil. Ou seja, nessa atividade aqui, nós vamos pegar e vamos converter para PCB, que é o quê? Que a gente faz instalação. Eles são bem semelhantes a essa planilha aqui. Inclusive, eu usei ela como base aqui. Só esse algoritmo aqui, ó, que eu percebi que ele está errado aqui. O parâmetro E, você está vendo que a planilha aqui total. Aí vamos em design, Circuito primário e circuito secundário. converter, né? O circuito secundário é considerado em metros, né? Inclusive a cada 100 metros. Oh, E o primário é coisa errada aqui, né? quilômetros. Ou seja, se fosse um projeto que tivesse tanto primário quanto secundário, você, para o primário, ia considerar o cálculo do primário em quilômetros, e para o secundário em metros, cada 100 metros. Já que esse projeto, que basicamente, ele foi muito exclusivamente pegar a alimentação principal já existente, e esqueci de falar do detalhe. Esse projeto, antes de ser executado, né, na teoria, vamos falar do que você encontraria na prática. Na prática, você encontraria, sem esse projeto estar pronto, né, projetado e executado, você iria encontrar esse poste aqui, ó, esse primeiro e esse segundo aqui. Então, esse loteamento novo, ele teria só esses dois pontos. Aí, a partir, por isso que o cálculo, ele começa daqui, onde você encontrou o transformador. E daqui, né, como esse loteamento aqui é só para residência, né, não tem, mesmo que tivesse um comércio pequeno, e tem um outro problema. Cadê o negócio aqui? Você considera lote, porque às vezes, né, esse loteamento, ele nem tem os proprietários, os moradores, às vezes ele está a construção ainda está em venda, a equipe de vendas nem vendeu, mas você precisa de um parâmetro, ou seja, de uma carga, de modelo, para justamente, né, você poder Converter para PCB. Você precisa de valores de carga para você iniciar esse projeto. O projeto de redes, ele é o mais fácil, mas ao mesmo tempo ele tem uma dificuldade que tem um projeto predial que você não tem, numa residência, num comércio e numa indústria. Na verdade, o projeto assim, mais fácil, vamos dizer assim. Aqui, vamos ver o outro aqui. Conseguir fazer um projeto sólido é de uma indústria, porque na indústria você já sabe o pessoal que vai implementar, né? Já sabe que tipo de indústria que é, se é de alimentos, né? Se é de beneficiamento Também não. de carne, e por aí vai, né? Igual a Mabel, né? Que é lá do São Bélio, né? Então, você tem, né? Aqui, design. Quais são as cargas, geralmente são linhas de produção, você já tem ideia que você vai utilizar um circuito elétrico, circuito pneumático, circuito hidráulico, vocês viram lá no C8, né? Então você já tem uma ideia clara de qual o valor em watts, né? Qual é o valor em quilowatts dessas cargas, né? E daí, a partir dessas cargas, você pode dimensionar o projeto. Um grande comércio também. Agora, numa residência, já começa a ficar difícil. Porque numa residência, quando precisa aprovar um projeto, geralmente o dono não tem ideia do que ele vai colocar.
não sei se eu já contei para vocês, mas até aconteceu uma situação interessante. Eu achei engraçado na hora. Na hora eu fiquei assim, minha mente deu uma bugada. O dono lá da Desse aqui conversa. eu perguntando, não, desse tem uma adega de vinhos, né, cara, tinha vinhos, né, adega de vinhos, do jeito que eu Tinha que salvar. fui fazendo a entrevista, aí acho que teve uma hora que ele ficou grilado, assim, que eu tava perguntando demais. Ele era meu filho, você não é o engenheiro dele, né, que eu fiz? Aí eu me perguntava, podia falar que eu era empregado, né? Aí, não, eu trabalho aqui no escritório, assim, eu sou profissional. Colar, salva. Ele sempre se explicação. Eu lembrei na hora do que desenho, siga seu coração. Então, eu tive que estimar, né, dentro da própria das normas de concessionária, você tem ideias, né, por exemplo, 3604, ela tem aqui, né, Aí, ó. Design, converter para PCB, ó. Então tá aqui, ó. ela te dá ideia, por exemplo, de iluminação, né? E aí, ó, você organiza o circuito. Por exemplo, conector é aqui, outro conector é aqui. Aí, essa aqui é a atividade 2. Então, isso aqui é para você converter em PCB, que é montagem, né? Então, aqui você pegando, no caso você tem 8 diodos, né? Aí você vai montando. 1, 2, 3, 4. São 4 diodos, né? A hidromassagem, ela tem um lugar nela, por isso que você dica aí, quando vocês forem instalar, né? Cuidar aí da parte de execução, né? É bom vocês orientarem o eletricista. A hidromassagem, geralmente, ela tem uma espécie Vendo aí? onde fica uma redução. Aí, no caso, agora é só organizar o nosso PCB. Ó. Só que aí você não pode ligar Esses são os diodos. igual o chuveiro, né? O chuveiro você deixa ligado em 1 minuto, 2 minutos, o suficiente para ele encher a câmara dele. Vamos ver se tem mais algum. O chuveiro, a desvantagem em relação a uma hidromassagem, o chuveiro ele é chamado de aquecedor de passagem porque ele aquece Aqui, ó. automaticamente a água. Então, o diodo tá aqui, aqui é os capacitores, né? Vai vazando, ou seja, vai entrando água, vai aquecendo instantaneamente e ela vai ser liberada. Aí um aquecedor por acumulação, tipo um boiler, ele é como se fosse uma garrafa térmica, né, gigantesca aí. Aí você tem o boiler elétrico, você tem o boiler líquido, e aí você utiliza uma placa, né, semelhante a uma serpentina de geladeira que você coloca no alto da casa. E aí aquecimento por energia solar. Estão na vertical, né? Ele, além de ter esse aquecimento solar, ele também tem aquecimento, né? Da noite, né? Quando a água do boiler acaba, né? A água quente. Aí, por isso que eu digo que semelhante a como se fosse uma garrafa térmica gigante. Estamos chegando aqui, ó. O circuito de água quente, né? Você vai ter que aquecer ela mais. Se você se está de noite, né? Aí ela vai. Estão na vertical, né? E daí, por exemplo, a hidromassagem, ela tem a vantagem da água ficar ali, né, na banheira, ficar ali fervilhando. Tá vendo? Você vai colocando ele aqui e vai ajeitando do jeito que você quer. Ó. Da hidromassagem, a primeira ligação que você fazer, né? Seria o circuito de Tá vendo aí?
E aí nós vamos montando nossa PCB. É só você ir trazendo e montando aí, ó. Então aqui tem os LEDs. E você pode fazer a nossa montagem, ok? Tá aqui para a sala de aula. Então, nós temos mais uma aula. Aí, na próxima aula, eu vou finalizar tanto o 1 como o 2, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Não esqueça aí, qualquer dúvida, pode mandar mensagem na plataforma ou também pelo WhatsApp para o professor Alain. Tenha um ótimo final de semana. Fica com Deus. Um abraço. Tchau, tchau. Os seus funcionários, principalmente uma construtora aí. O pessoal chega de manhã, né? Com o de roupa.